Muito boa tarde, queridos amigos, companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre uma alegria muito grande estar reunido com vocês. Vamos então ao nosso estudo, como sempre, iniciando com uma frase de Chico Xavier. Aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser melhor a cada dia. Vamos à leitura inicial, então, de uma página que nos auxilie na nossa harmonização. Hoje, a página selecionada é do livro Pão Nosso, a lição de número 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Vamos aos comentários de Emmanuel em relação a este versículo. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica a caridade expressando o amor cristão que deve abranger todas as manifestações da vida. Estender a mão e distribuir conforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar, ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés estarão aliados às mãos fraternas dos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. Há pedras e espinheiros, fixa-as em Jesus e paz. Então agora, jamais sintonizados com todo esse amor fraternal que nos envolve quando nos dispomos a acompanhar algum estudo, que possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, trazendo-nos reflexões tão necessárias ao nosso próprio adiantamento. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos, às vezes é muito difícil falarmos de quem amamos, pois conter a emoção demanda um esforço muito grande. Mas vamos tentar.
No dia 2 de abril, comemora-se o aniversário de Francisco Cândido Xavier. Todos os anos, no mês de abril, em uma das reuniões públicas de nossa casa, Chico é o nosso tema. E é deles que vamos procurar falar um pouco nesta tarde. Não pretendemos fazer aqui, de forma alguma, uma biografia desse espírito tão generoso, caridoso e bondoso. Vamos apenas conversar um pouco e, dessa forma, buscarmos conexão com ele, dando-nos a oportunidade de expressar nossa imensa gratidão. Eu não tive oportunidade de conhecer pessoalmente o Chico. Não estive em Pedro Leopoldo, nem em Uberaba. Mas isso não impede, de forma alguma, que eu me sinta próximo, pelo coração, a este irmão tão especial. É importante conhecermos um pouco mais sobre a vida desse espírito missionário da divulgação da doutrina espírita, que exemplificou com seu comportamento a essência da caridade. A motivação para conhecê-lo melhor não deve ficar apenas na superficialidade de, se eu sou espírita, preciso saber um pouco mais sobre o maior médium que o Brasil já teve. Em verdade, há razões bem mais importantes do que essa. Chico nos ensina a viver, nos dá o exemplo da prática de inúmeras virtudes. Inspiradoras passagens da vida do Chico foram presenciadas por companheiros que tiveram um convívio mais direto, mais constante com eles. E estão acessíveis a nós os relatos dessas experiências em diversos livros. Encontros com Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, A Terra e o Semeador, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Chico Xavier, Casos Inéditos, lindos casos de Chico Xavier, a fascinante história de Chico Xavier. E muitos outros. Temos até aquela obra que foi elaborada com uma visão mais jornalística, não espírita, feita pelo Marcel Souto-Maior. É uma obra bastante conhecida, As Vidas de Chico Xavier, que gerou até uma produção cinematográfica que estreou no dia 2 de abril de 2010, Chico Xavier, o filme. Ele teve como roteiro, elaboração de roteiro, como referência, essa obra do Marcel. Vocês que já viram esse filme, depois procurem ter acesso ao depoimento do ator Nelson Xavier, que interpretou o Chico adulto nessa produção. Ele diz como ter a oportunidade de interpretá-lo mudou a sua forma de ver a vida, renovou seus valores.
nesse encontro com Chico. Nesse depoimento, ele fala assim: ele me tocou, ele me mudou. Ele é muito grande. É presunçoso falar isso, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu deveria ter aprendido isto mais cedo. Eu estou mais tolerante, mais calmo, mais disposto a entender o outro. Ele me deu uma dimensão espiritual muito maior. Eu me envolvia demais com os problemas materiais. Ele me deu uma capacidade maior de me entregar. Será que nós, permitindo-nos, nos abrindo para aprender mais com o Chico, não podemos ser também impactados positivamente dessa forma? Há diversos outros filmes sobre o Chico. Um outro muito conhecido, que estreou logo depois, em 2011, As Mães de Chico Xavier. Esse filme mais focado na tarefa das cartas psicografadas, entregue aos que iam desesperadamente em busca de notícias de seus entes queridos desencarnados. Há também como desfrutar da companhia do Chico e beber na fonte de seus ensinamentos em diversos vídeos que se encontram na internet, depoimentos, entrevistas, aquela participação no programa Pinga Fogo, do início dos anos 70. Eu gostaria de recomendar a quem ainda não teve a chance de assistir uma entrevista de Chico, feita num programa de Hebe Camargo. Um programa de televisão, foi no ano de 1985, no Natal de 1985. Só de ouvir aquela voz doce, suave e meiga do nosso irmão, já vale a pena. Mas os ensinamentos que estão contidos nessa entrevista são verdadeiramente imperdíveis. Há também alguns documentários, algumas filmagens raras, mas que num pequeno trabalho de busca, rapidamente, após essa pesquisa, é possível ter acesso a bastante material. Nós não temos como dizer que é difícil termos mais informações com o Chico e, através do contato com esse material, a gente sente com ele, a gente escute-o, a gente o sinta. Tem até história em quadrinhos contando a vida do Chico. Tem uma que é a vida do grande espírita brasileiro, mas voltada para jovens e adultos. E há também um livro, um livrinho da Turma da Mônica, contando passagens da vida do Chico, apresentando-o para as crianças e falando de seus ensinamentos. Lançado há pouco tempo, em 2017. Há inúmeros de estudos, vídeos, depoimentos, até de outros personagens relevantes do movimento espírita. Divaldo Franco, por exemplo, falando de Chico Xavier, num vídeo de um evento público, onde ele falava para várias pessoas,
relatando o seu primeiro encontro com Chico Xavier, em determinado momento ele diz: como esquecer que existem na Terra embaixadores de Deus e nós conhecemos um dos embaixadores de Deus. E ele complementa: isto não é um elogio, é um depoimento público, permanente. Há também um depoimento bastante longo de Arnaldo Rocha, que foi casado com Irma de Castro Rocha, que conhecemos como Meimei, que foi amigo de Chico Xavier desde a época de Pedro Leopoldo. Ele conta, num depoimento pessoal, que a sua conversão ao espiritismo, já que antes ele era um ateu, materialista, não se deu pela fenomenologia autêntica de Chico Xavier, mas pelo caráter moral e a seriedade com que o médium abrilhantava a própria vida, pacata e rica de fraternidade. Vejam, o que o convenceu, o que o tocou, não foram os fenômenos que presenciou, apesar de serem inquestionáveis, mas a conduta do Chico perante a vida e os outros. E ele também indica que o Chico mostrou que a doutrina necessita ser dignificada por todos nós, os médiuns e os dirigentes, que essa é a missão. A tarefa é difícil, sabemos, mas não é impossível. Confiemos. E as frases de Chico Xavier? Tradicionalmente, assim como fizemos hoje, iniciamos as nossas reuniões públicas, presenciais ou virtuais, com uma frase do Chico. Vocês já repararam o quanto estas frases simples trazem de conteúdo para as nossas reflexões? Algumas são tão conhecidas, tão famosas, que às vezes nem paramos para avaliá-las. Essa é a verdade. Quem não lembra dessa frase? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. O quanto esta frase nos aponta para a viabilidade do caminho de reparação dos nossos erros. Ou então que há sempre oportunidade para recomeçarmos, que nenhum tropeço ou queda são definitivos. Haverá sempre como acertar a rota e seguir adiante. E a sabedoria contida naquelas frases onde encontramos orientações diretas: aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burelamento possível. Há realmente muito o que aprender. A cada dia, em cada situação, se escolhêssemos uma frase, apenas uma frase desse nosso grande amigo, e meditássemos sobre ela, aplicando-a em nós mesmos,
certamente colheríamos bons frutos mais adiante. Basta uma frase por dia. E as virtudes que o Chico nos exemplifica, a virtude da simplicidade. Emmanuel tem um texto, uma mensagem sobre a simplicidade na obra Trilha de Luz. Quando entendemos que a vida se renova todos os dias e quando percebemos que todos os minutos constituem oportunidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na posse da simplicidade real, suscetível de fixar em nosso íntimo novos painéis de amor e sabedoria, paz e luz. Chico Xavier prezava pela simplicidade, no ambiente que o cercava, em seus gestos, em sua fala. Chico, naturalmente, exalava essa simplicidade real. E o exemplo do desapego aos bens materiais. Muitos insistiam em dar presentes a ele, numa espécie de reconhecimento, expressão de gratidão pelo benefício recebido. Era uma forma de agradecer. E, às vezes, para não constranger o beneficiado, não havia como recusar diretamente aquele presente. Mas manter o olhar atento, sempre, para as oportunidades de redirecionar o bem material para quem mais precisasse, era a postura do Chico. Só para ilustrar um exemplo, numa época, Chico recebeu um belo relógio de pulso de presente de um amigo que insistiu muito. Mas um dia, a caminho do trabalho, ele lembrou de saber como é que estava a dona Glória, que eu tinha procurado na véspera para receber um passe. E que, naquela hora, a doutor Bezerra receitou para ela alguns remédios homeopáticos. Chico foi procurá-la e perguntou: e aí, está melhor, dona Glória? Tomando pontualmente os remédios? Ela diz que está um pouco melhor, mas que não tem conseguido tomar os remédios com a pontualidade necessária, porque ela era pobre e ainda não tinha conseguido comprar um relógio. Qual foi a reação do Chico? Por isso não. Pegou o relógio e disse para ela: fique com este como lembrança. E a irmã, surpresa, emocionada, só viu o médium partindo. Fique com Deus, Deus a proteja. Como a senhora está precisando do relógio, esse deve ser seu. E a alegria, o bom humor, o otimismo também eram traços da expressão de Chico Xavier. Sempre uma palavra positiva. Ele contava piadas, divertia-se com os outros contando-as. Sorria muito e muito fazia os outros sorrir. Só um exemplo também, há uma passagem da vida do Chico que conta que, numa época, precisando fazer uma viagem a trabalho, acompanhando seu chefe, ele precisava de um chapéu, não tinha, por causa dos seus poucos recursos financeiros. E aí procurou um amigo de seu pai, que tinha um negócio, o seu Armandinho, e comprou um chapéu em 8 prestações.
Passado um tempo, eles se reencontraram e o negociante lembrou o fato. E o Chico, é verdade, eu lembro. E hoje eu tenho até chapéu demais. O que está me faltando agora é a cabeça. O Chico era assim. E a coragem desse espírito. O quanto o Chico enfrentou ataques pessoais diretos, os processos, a perseguição de religiosos, as calúnias. Enfrentou a tudo isso com coragem, uma coragem firme, mas serena, sem revides ou enfrentamentos. Era a coragem moral aliada à coragem da fé. E o que falar da bondade dele? Qual é a definição de bondade no dicionário? Qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. É benevolência, benignidade e magnanimidade. Ouvindo essa definição, eu ousaria dizer que Chico Xavier é sinônimo de bondade. Certa feita, Chico disse: nenhum gesto de bondade e nenhuma palavra de amor se perdem na construção do reino do bem eterno. Consciente disso, ele não desperdiçava a oportunidade de praticar a bondade junto de qualquer irmão que o procurasse. Mas o Chico era perfeito? Não. Em alguns momentos, ele precisou contar com os alertas e as orientações firmes de Emmanuel. Isso deve nos afastar dele como referência? De forma alguma. Ao contrário, inspiremo-nos justamente no esforço íntimo de superar as próprias dificuldades que ele fez e busquemos fazer exatamente o mesmo. A expressão do amor de Chico por nossos irmãos menores. Chico gostava muito de animais. Há alguns relatos em suas biografias de suas relações afetivas com os nossos irmãos da criação. Tem até a famosa cadelinha boneca. A visão dele era que nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Esse amor que abrange, na verdade, todos os seres da criação, que o Chico também representava no seu contato com a natureza, é algo que nós alcançaremos um dia, principalmente quando ajustarmos a nossa visão de que, através da obra, nos ligamos ao Criador. E a fé e a confiança em Jesus que ele tinha. Chico, ainda criança, demonstrava sua fé no Cristo, que naturalmente
é uma aquisição dele como espírito, obtida ao longo de suas encarnações anteriores, mas expressa, por exemplo, quando da chegada daquela sua madrasta, que veio reunir todos os irmãos que estavam espalhados em diversas casas. Chico, quando o encontra pela primeira vez, pergunta: foi Jesus que enviou a senhora para nos reunir? Ela disse: Chico, isso eu não sei. Ele afirma: foi sim. Minha mãe, quando me aparece, sempre fala que ele mandaria alguém para nos buscar para nossa casa. E aí vem uma expressão do Chico que dá a sua visão sobre o Cristo e a presença dele em sua vida. E Jesus sempre esteve e está em minhas lembranças como um protetor poderoso e bom, não desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim cada vez mais atuante e mais vivo. O quanto podemos aprender com ele sobre a lei do trabalho. Chico, por muitos anos, acumulou suas atividades profissionais como funcionário público, junto às reuniões mediúnicas, de psicografia, de atendimento aos irmãos desencarnados, às horas de atendimento aos irmãos encarnados. E depois, após as sessões, se dedicava às escritas dos livros psicografados. Sua encarnação última durou 92 anos, trabalhando até o final, no limite de suas forças. Ah, mas o Chico no final estava muito doentinho, quase não conseguia se mover. Mas mesmo em seu leito, trabalhava muito em suas preces por todos. A prece também é um momento de trabalho, porque trabalho é toda ocupação útil. O Chico tinha problemas de saúde e algumas vezes os médicos da Terra e do espaço aconselhavam a ele repouso, para que ele tivesse atenção com o seu corpo. E alguns companheiros os levava, algumas vezes, a uma pensão localizada perto do mar, aqui no Rio de Janeiro, para que ele buscasse, através do repouso, melhorar sua condição de saúde. Só que ele chegava lá e, na hora que todos estavam descansando, ele ia trabalhar, receber as mensagens dos espíritos. E aí os amigos iam adverti-lo amorosamente, mas ele se justificava. Se eu não trabalhar, eu sofrerei mais e perderei o clima de bom ânimo e ajuda em que vivo. E as famosas cartas de Chico Xavier? A doutrina espírita é consoladora. O intercâmbio através da mediunidade é belíssimo. Mas o quanto o trabalho da psicografia, das cartas, que, segundo o Chico, ele apenas entregava ao destinatário. O quanto essas cartas socorreram em momentos de aflição, de angústia, sofrimento
Há muitas mães, muitos pais, todos que buscavam, indo ao seu encontro, uma mensagem de esperança ou a prova de que a morte não existe. Para quantos ele foi um verdadeiro anjo da consolação, instrumento pelo qual muitos receberam o necessário para recuperar as próprias forças e seguir a sua caminhada. Quantos saíram da estagnação, da dor e da desolação. Quantos lhe são gratos, querido amigo. A missão da divulgação da doutrina espírita. Quantas obras complementares chegaram até nós através da mediunidade de Chico Xavier? 412 livros. Produção no período de 1932, iniciada com Parnaso de Além-Túmulo, até 1999, quando foram publicadas as últimas 6 obras, dentre as quais Amor e Verdade. 67 anos de dedicação a essa tarefa. Mas não é apenas uma questão de divulgação, mas de prover extenso e valioso material que pode nos auxiliar na consolidação dos conceitos da doutrina espírita e a oportunidade de um maior aprendizado. Esclarecimentos de Emmanuel, André Luiz, Cornélio Pires, Maria Dolores, Meimei, Irmão X, Casimiro Cunha, Néio Lúcio, Veneranda e diversos outros espíritos amorosos que trabalharam para nos dar essa contribuição inestimável. Aí vem um questionamento para cada um de nós, espíritas. Estamos aproveitando tudo isso? Estamos estudando? E a caridade? Chico Xavier é considerado, por muitos, o maior brasileiro de todos os tempos. O reconhecimento por seu exemplo da prática da caridade vai muito além do movimento espírita. Mas confesso que eu fico imaginando o próprio Chico ouvindo alguém dizer para ele: você é o maior brasileiro que já existiu. Ele rechaçaria na hora esse título, pois outra característica de Chico era a sua humildade. Quando ele percebia que estava sendo exaltado de alguma forma, dizia: eu sou Cisco Xavier, apenas um cisco na ordem das coisas. E ainda dizia que o nome dele era Francisco. Tira o Fran, fica o quê? Chico, que era um médium missionário, que possuía quase todas as formas de mediunidade, como ele se definia no papel dele nessa tarefa? Considero-me, na mediunidade, um animal em serviço. Eu sou um animal a serviço dos bons espíritas. E nunca fiz mistério disso. E todas as vezes que me externei a respeito do assunto, nunca me vi absolutamente como uma pessoa privilegiada.
Sou uma criatura de condição muito primitiva. Não sei como os espíritos me suportam. Cada vez mais eu sinto a minha desvalia, porque nada tenho a dar de mim. O problema da idolatria corre por conta daqueles que gostam dos mitos. Nós, que ainda carregamos intimamente uma cota considerável de orgulho, reflitamos sobre a humildade dele. Uma das características que o faz muito maior do que qualquer um de nós. Como indica Emmanuel, lá na página inicial que lemos hoje, Paulo de Tarso indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Foi assim que viveu Chico Xavier. Quantos irmãos e irmãs de caminhada, ao presenciarem ou tomar conhecimento do comportamento ilibado de Chico Xavier, movidos até por um certo grau de curiosidade, procuravam saber o que fazia com que aquele homem agisse daquela forma. E ao serem informados de que ele era espírita, cristão, não acabaram se aproximando do Evangelho. Muitos permitiram finalmente a entrada de Jesus em suas vidas, devido ao contato ou ao receberem um benefício da misericórdia divina através das mãos abençoadas desse mensageiro de Pedro Leopoldo. Em certo momento da sua vida, Chico ouvia tanta observação de pessoas, quando ele era jovem, de que devia se casar, constituir um lar, ter uma família, alguém com quem pudesse compartilhar a sua vida. E apesar de responder a estes de que cada um tinha a missão que pediu, uma certa noite, o Chico começou a se questionar intimamente sobre essa questão. E dormindo, recebeu a seguinte orientação sobre sua missão. Chico, você sabe bem entender a lição do perfume no vaso. Enquanto está aí, apenas beneficia o vidro que o prende. Fora do vidro, perfuma a todos. Você, Chico, procure viver não apenas para uma pessoa, mas sim para muitos. E na tarefa com Jesus, você não se pertencerá, porque está a serviço dele. Lembre-se de que o perfume do Evangelho pertence a todos. A quantos o Chico levou esse perfume do Evangelho? Quantos que após terem um contato com ele, lembrando que o contato com o Chico pode vir através das suas obras, do reconhecimento do seu trabalho. Quantos foram tocados de forma especial num momento pelo perfume do Evangelho, e esse perfume se mantém sustentando-os até hoje. Há na música popular brasileira composições que homenageiam o querido médium. Não se preocupem, eu não vou cantar aqui para vocês, mas gostaria de trazer trechos de duas canções. Uma composição mais conhecida, de Roberto Carlos, cujo título é O Homem Bom.
Tem uma partezinha dessa música que fala assim: ele é um mensageiro da alegria, jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos levando a paz e ajudando alguém. Ele é um homem bom, distribui o amor e tudo que tem. Uma outra canção que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde, já chegando ao final desse nosso breve encontro, é chamada Cisco de Deus. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz. Mensageiro do além, Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe. Ante o mal, luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Bem, meus queridos, esses são apenas breves apontamentos sobre esse espírito que distribuiu o amor por onde esteve. Que nós, trabalhadores e frequentadores de uma casa espírita que contém em seu nome Chico Xavier, possamos honrá-lo com a nossa perseverança na prática da caridade. E como ele nos diz na sua frase, que lemos no início, que nos demos o dever de sermos melhor a cada dia. Agradecemos ao Pai, a Jesus, Mestre querido, por permitir a passagem entre nós do querido Chico, nesse nosso Brasil, para que com seu amor ajudasse a preparar o terreno para que esta nação venha a cumprir sua missão como coração do mundo e pátria do Evangelho. A nós cabe simplesmente, de cabeça baixa e coração elevado, expressar a nossa imensa gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos, por mais essa oportunidade de estar com vocês, falando desse nosso amado Chico Xavier. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.